dos sites mais utilizados para fazer avaliação de performance de site se chama GTmetrix. Nele a gente consegue fazer várias visualizações do nosso conteúdo, vocês já conhecem ele inclusive. Há pouco tempo o GTmetrix teve uma alteração significativa na forma de avaliação dele. Ele mudou a engine para Lighthouse. O que isso quer dizer na prática? Que agora o Lighthouse ele mede o Web Vitals, ou seja, GTmetrix também tá visando as métricas do Core Web Vitals, que o Google vem batendo bastante, tá? Para que seja feita uma análise efetiva, é preciso que vocês entendam que o site de vocês tem que ser testado no Brasil. Para fazer esse teste, vocês precisam fazer uma conta na GTmetrix, tá? E aqui em Page Setting, trocar para teste em São Paulo. Por que isso? Porque se vocês não estiverem fazendo esse teste em São Paulo, todos os números mudam por causa da latência. Então, é importante o site ser testado no Brasil. Basicamente aqui, tá? O GTmetrix faz uma medida resumo do resultado do teu site. Ou seja, no geral, esse site tem 42% de performance. E na estrutura dele, no carregamento, na forma que ele é montado, ele tem 88% de qualidade. Aqui em Web Vitals, tá? Ele mede o LCP, TBT e CLS. Separando essas métricas, tá? LCP é o quanto tempo leva para que o maior elemento do conteúdo do site fique visível, tá? Então o que é isso? Por exemplo, uma imagem, um principal, o texto, alguma coisa. Ele se torna visível em quanto tempo? A métrica ideal é que ele tenha 1.2 segundos de carregamento aqui. Então esse cara aqui, se tiver acima de 1.2, tá ruim para o Web Vitals. A TBT informa quanto tempo o site fica bloqueado através dos scripts que estão sendo carregados, tá? Ele prevê que tem aqui 150 milissegundos. Aqui nós temos 500 milissegundos, tá? Tá bem ruim. O CLS, ele mede a alteração do layout enquanto é carregada. Então, esse CLS, eles pedem que não passe de 0.1. E isso não acontece nesse site novamente aqui, tá? Esse site não foi feito por nós, só estou mostrando ele. Em sumário, ele mostra basicamente uma forma visual em uma timeline como se comportou esse site nesse teste. Então aqui, o TTFB, é o Time to First Byte, está mais relacionado ao servidor. Quanto tempo o servidor recebeu o primeiro comando e devolveu o primeiro byte. Então ele levou ali 600 milissegundos. Em 1.2 conteúdo, ele começou a pintar o primeiro conteúdo, tá? Então, seguiu. O total do load da página, tá? De aparência dele, ficou em 3.1 segundos. Aí ele tem o Large Content Full Paint. O que é esse aqui, tá? Deixa eu só ler aqui para vocês. É o quanto tempo leva para que o maior elemento do conteúdo, por exemplo, uma imagem grande, um texto grande, alguma coisa, seja mostrado no site. O Large Content Full Paint aqui deu 3.4 e o total do carregamento do site deu 3.9. E ele começou a ficar interativo a partir do 3.2, tá? Então, essas são métricas importantes para serem olhadas, porque aqui é o real tempo de carregamento desse site. Deu 3.9 segundos o total dele, tá? E ele começou a ficar interativo em 3.2 segundos. Então, basicamente, o teu usuário sentiu todo o processo até 3 segundos. Aí, depois aqui, ele continuou carregando, mas o teu usuário já estava vendo ele, tá? Essas métricas aqui, tá? São simples. Basicamente, é só vocês botarem aqui o botão direito traduzir e ir vendo o que ele diz. Ó, ele te dá algumas indicações. Por exemplo, uma medida que tu tem de médio impacto na qualidade do teu site é essa aqui, ó. Evite grandes mudanças de layout. Ele está sinalizando aqui quais são os componentes que estão alterando significativamente o CLS do site, as alterações de layout. De médio impacto, ele está dizendo que a gente poderia colocar uma rede de distribuição de conteúdo, um CDN. Então ele vai te dando algumas dicas aqui, tá? Eu acho que para cada site isso daqui é diferente. Vale muito vocês lerem
item a item e tentar entender, tá? Em detalhe da página, ele mostra basicamente o seguinte, ó, o tempo total de carregamento, como mostrei lá em cima, de 3.9 segundos, mas ele te mostra o que está mais gerando impacto no teu carregamento, que é o total load de imagens, JS e fontes, tá? De solicitações, ele está mostrando que tu tem 45% das solicitações criadas no teu site são para puxar imagens, 27% são de JS, 11% são de fontes e aqui outras, mas que são um pouco menos impactantes. Vamos mudar de volta para o inglês. E aqui em Performance, ele te dá algumas métricas mais pontuais. Então, por exemplo, o First Content Paint, que é aquele que mede a rapidez com que o conteúdo do texto ou imagem são inseridos na página, e aparecem na página, ele tem que estar em 0.9 segundo máximo. Aqui está em 1.2, está dizendo que é recomendado melhorar isso. O Speed Index, que mede a rapidez com que a página fica visível e preenchida, deu 3.1 segundo, que está dizendo que o ideal seja 1.3 segundo. O Large Content Full Paint, que eu já expliquei anteriormente, que mede o maior componente do site, uma imagem grande, alguma coisa, deu 3.4 e a média que eles pedem é 1.2 segundos. Então, novamente, é importante baixar esses números. Time to Interactive, tá? É o quanto tempo leva para a página se tornar totalmente interativa, sem ter bloqueio, sem que tu clique e ela não execute nenhuma ação. Eles pedem que a página tenha 2.5, tá? Como máximo, mas dão um arrego aqui até 3.2. Então, tá mais ou menos. Total Blocking Time, ele está dizendo o seguinte, é o quanto tempo é bloqueado por script a tua página ao ser carregado, 0.5. O máximo que eles pedem é que tenha 150 milissegundos. E o Cumulative Layout Shift é aquele das alterações novamente, que é 0.1 e aqui está em 0.36. Ele te dá algumas outras indicações, por exemplo, ó, vamos traduzir para facilitar a vida. Ó, redirecionamento, se existe algum redirecionamento, tempo para o first byte, que é o 0.6 segundos, todas aquelas métricas que a gente já mostrou lá dentro, tá? Lá na parte visual, ele está mostrando novamente aqui. Aqui em estrutura, né, na estrutura, novamente ele vem e te dá toda a lista do que ele avaliou. E ele te diz aqui, ó, tem algumas coisas que tem baixo impacto, mas que tu pode fazer, tá? Então, é importante sempre vir das mais prioritárias para as mais baixas, que nem aqui. Ele está te dando quais são as alterações de layout shift, que são as mesmas que estão aqui, tá? As mais impactantes ele trouxe, mas se vocês quiserem ver todas, tá aqui. É só olhar uma a uma, tá? Aqui ele mostra basicamente uma cascata de como o teu site é montado, tá? Vamos olhar lá na frente, ele te mostra o seguinte, o maior problema do teu site é imagem, JS e fonte. Se, por exemplo, tu quer ver quais são as imagens que estão dando mais impacto, com essa alteração aqui, tu consegue ver quais são as imagens que estão gerando mais impacto na hora de carregar. Então, tu vem aqui, faz isso e tu vai ver, essa imagem está gerando alto impacto na hora de ser carregada lá no site, tá? Ele te mostra em detalhes, um a um, das imagens, principalmente, que estão tendo problema, ó. Mesma coisa se vocês quiserem ver só quais são os JS que estão dando mais impacto, ou se vocês querem ver quais são as fontes que estão gerando mais impacto. Basicamente, isso é o que vocês precisam. Caso vocês façam vários testes dentro do GTmetrix e vocês querem acompanhar como foi todo o histórico dele, aqui ele vai mostrar para vocês. A partir do ponto que tu fizer um reteste, vamos fazer então um reteste. A partir do ponto que você faz um reteste desse mesmo site, ele vai mudando as métricas, ele vai mostrando, olha, nesse momento ele teve aqui, no outro momento ele teve lá em cima, então tu consegue ver o histórico das coisas. Então se vocês estão fazendo alguma otimização, querem ver como está funcionando a otimização, se ela está funcionando efetivamente, basta ir fazendo o reteste. Apenas um detalhe, hoje o reteste está limitado a 10 por dia. Ó, o site já deu uma melhora na performance. A gente vai olhar agora aqui no histórico e ele mostra
tudo o que vocês têm para ver. Ó, Page Metrics, ele diminuiu aqui alguns números, tá? Por exemplo, Cumulative Layout Shift, ele basicamente diminuiu um pouco, não, se manteve. Alguns números aqui, por exemplo, ó, Full Loading deu uma diminuída, algumas coisas ele diminuiu e está melhorando à medida disso. Mais uma coisa importante, o GTmetrix, muitas vezes vocês vão testar agora, não vão fazer nada, vão testar de novo, vai mudar os números. Ele tem uma oscilação, ele não é 100% preciso na métrica dele, ok? Bom, o que eu tinha para falar sobre o novo GTmetrix tá aí, as explicações são essas. Basicamente, quem está fazendo o curso e quem vai fazer todas as aulas vai saber basicamente como resolver 90% dos problemas que ele vai apresentar. Basta usar com consciência, também utilizar as boas práticas que o site vai voar e vai boas pontuações aqui dentro do GTmetrix.